Eu queria começar aqui agradecendo essa combativa diretoria do CALC, que é o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UERJ, né, onde eu estudei nos anos 60, na segunda metade dos anos 60, onde eu estive aí no ano passado fazendo uma palestra que percebi a combatividade dessa diretoria e dos alunos que lá compareceram também, né? E também agradecer a homenagem que vocês me fizeram essa semana a respeito do fato de que a sala do centro acadêmico leva o meu nome, né? Quando, há mais de 10 anos atrás, batizaram a sala com o meu nome, me chamaram para falar, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte: olha, eu sei porque que vocês escolheram. Não é porque eu fui o principal líder do meu tempo, né? É porque eu talvez tenha sido o único daqueles que lutavam naquele tempo que permaneci coerente até os dias de hoje, né? Eu era comunista e continuo comunista. Era revolucionário e continuo revolucionário. Mas a vida foi mudando de outras pessoas, né? Porque a maioria, na realidade, na faculdade, não estava naquela luta porque era socialista, comunista, porque era de esquerda, queria combater o capitalismo. Não. Era questão democrática. Na faculdade de Direito, a maioria era essa, mas tinha uma direita feroz, uma direita a favor da ditadura, com filhos da burguesia, filhos de militares, tinha uma disputa muito grande, né? Bom, um pouco falar do que foi o 1º de abril para mim, né? Eu tinha 18 anos e 14 dias, né, naquele dia. E meu pai corretamente não me deixou sair, tirou a chave. Nós morávamos no quarto andar, eu olhei da janela, vi que não dava para pular. E ele tinha algumas razões. Eu tinha passado para o concurso do Banco do Brasil, né? Estava entrando na faculdade também, e ainda vigorava contra mim um processo na juizada de menores, uma briga que tivemos com a polícia no último dia de aula no Pedro II, no Engenho Novo, em dezembro de 1963, né? Que nós fomos presos, eu era o único que era menor, eu tinha 17 anos, eu estava cumprindo um sursis de uma condenação dos juizados de menores e eu tirava sob vigilância, sob liberdade vigiada, né? Tinha que ir lá todo mês. Aí o meu pai ponderou, eu fiquei muito chateado com ele, né? Foi o único dia que brigamos, mas eu entendi a preocupação dele, que eu estava para tomar posse no banco, entrar na faculdade, tinha aquele processo e aquele processo podia complicar, né? Pois bem, naquele momento eu estava sendo recrutado pelo PCB, né? Porque eu passei toda a minha juventude no Pedro II, dirigido pelo PCB, que hegemonizava o Grêmio do Pedro II. No momento do golpe, nós estávamos no grupo de recrutamento, um grupo de estudos, e estávamos lendo o livro do Engels, né, a história da família, da propriedade privada e do Estado, né, e eu já me sentia do partido, já há muito tempo, né? Desde que participei junto com os camaradas daquelas lutas políticas e as lutas sociais também, porque a gente brigava para o conjunto da população, né? Nós, por exemplo, quando tinha o aumento da passagem do bonde, a gente saía das ruas, tinha luta política contra a direita estudantil, né? E eu já me sentia comunista do PCB, ainda mais depois que teve aqui, eu fui umas 3 vezes, no pavilhão de São Cristóvão, aqui no Rio, uma exposição sobre a União Soviética, né? E também depois de ler A Mãe, do Máximo Gorki, em que eu me apaixonei pelo personagem principal, Pavel Vlasov, que era um grande revolucionário, né? Então, aqui no Pedro II, nós estávamos, antes de 64, nas vésperas de 64, 63, já sobre aquela polarização que era na cidade do Rio de Janeiro, que a capital não era Brasília ainda do ponto de vista administrativo. Então, Jango e Lacerda polarizavam no Rio de Janeiro. Tanto é que o golpe de 1º de abril chegou de Juiz de Fora e foi dado no Rio de Janeiro, né?
Então, eu tive uma decepção muito grande com a falta de resistência que o PCB ofereceu, e o PCB era hegemônico no movimento sindical, no movimento intelectual, no movimento estudantil, né, e acreditava em Papai Noel. Até que um amigo, e depois camarada, me deu para ler a Declaração de Março de 58. Aí eu entendi que o partido acreditava na democracia como valor universal, como transição ao socialismo, e tinha uma linha política de frente nacional democrática. Né? Então eu entendi por que não teve resistência, a responsabilidade do PCB no golpe é muito grande, porque era a única força que podia fazer alguma resistência naquele dia, e eu acabei perdoando meu pai, porque não fui, porque não tinha ninguém na rua. Né? Os gatos pingados, porque o partido não conseguiu mobilizar ninguém. Então, é um pouco isso que eu queria falar sobre essa entrada na faculdade de Direito. Né?